ainda aí, receba o pastor. Boa noite, povo de Deus. Quem está feliz com Jesus? 3 pessoas. Eu vou perguntar de novo. Quem está feliz com Jesus? Amém? Olha para esse irmão que está perto de você. Diga, você escapa de um raio nessa noite. Diga, mas não escapa da bênção de Deus que será derramada sobre a tua vida. Diga para ele, você acredita? Diga para ele, então me dá um sinal em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus. Quero agradecer ao bispo, à bispa, que Deus abençoe. Quero agradecer a minha esposa, a mulher mais linda desse mundo. Sorte a minha, azar a dela, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos? Você que trouxe a sua Bíblia, abre lá comigo no livro de 2 Reis, capítulo 4, em nome de Jesus. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Glória a Deus. Aleluia. Quem encontrou, diga, eu vou para o céu. Quem encontrou, diga, eu vou também. Vai dizer assim: e uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, é morto, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me, o que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede vasilhas emprestadas, muitas e não poucas, a todos os teus vizinhos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos os vasos, e o põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há vaso nenhum. Então o azeite parou. Diga glória a Deus. Se assente glorificando o nome do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Olhe para cá, por gentileza. Queridos, o texto que está em apreço diante de nós vai falar acerca de um homem que me chama muita atenção, saber, Eliseu. O texto sagrado diz que Eliseu ele vai ser chamado após Elias abrir mão da sua chamada. A Bíblia diz que Elias, após vencer os profetas de Baal, descer fogo do céu, consumir o holocausto, o texto sagrado diz que Jezabel vai enviar uma mensagem a Elias. E a mensagem que Jezabel envia para Elias é a seguinte: que me façam os deuses, assim como você fez com eles. Se amanhã essas horas eu não fizer com você o que você fez com os servos de Baal, com os profetas de Baal. Jezabel vai olhar vai mandar uma mensagem para Elias dizendo: amanhã a estas horas a sua cabeça vai rolar. O texto sagrado diz que agora Elias, um homem que venceu quase 1000 profetas, ele vai temer uma mulher. Por quê, pastor? Porque Elias entendia algo que Adão não entendeu, que para o homem Deus entregou a autoridade, mas para a mulher Deus entregou a influência. É por isso que Adão, ele ouve a mulher, e por ouvir a mulher ele erra. Só que agora Elias, ele entende que a mulher, ela tem influência, e a influência de uma mulher pode levantar, e a influência de uma mulher
pode derrubar alguém. O texto sagrado diz que agora Elias, ele vai temer, e temendo, o texto diz que Elias se leva ao deserto. Não foi Deus que colocou Elias no deserto, foi Elias que se levou ao deserto. O texto diz que quando Elias se leva ao deserto, agora ele vai dizer: Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Em outras palavras, Elias está dizendo: o meu presente não tem como ser melhor do que aquilo que eu já vi acontecer. Elias viu fogo descer do céu, mas agora está dizendo: o passado foi melhor. Elias viu Deus entregar o livramento em cima do monte, mas está dizendo: o meu passado foi melhor. Eu não superei aquilo que vivi lá atrás, eu não superei aquilo que passou lá atrás. Escute algo, pelo amor de Deus, tem muita gente que tem tudo para vencer, tem muita gente que tem tudo para avançar, tem muita gente que já vivenciou o sobrenatural de Deus, mas quando ele se depara com uma crise, ele olha para o passado, ele olha para aquilo que já viveu, e por conta disso ele está dizendo: acabou para mim, não tem mais jeito. Só que Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que tem mão para levantar nessa noite: se prepara, porque o teu futuro não vai, o seu passado não vai se comparar com aquilo que eu preparei para tua casa. Eu vou falar de novo: aquilo que tu vai viver é maior do que aquilo que a tua família viveu. Eu vou falar para alguém pegar: aquilo que a tua família vai viver não vai se comparar com aquilo que alguém viveu lá atrás, porque o que Deus tem para a tua história é maior, é maior. Você tem alguém que recebe, joga a mão para cima, abre a boca e dá glória para adorar o Senhor do Senhor. Elias agora vai olhar para o passado e vai dizer: Deus, tira a minha vida, porque eu não quero mais. Ele está abrindo mão do seu ministério, e agora que ele abre mão do ministério, a Bíblia Sagrada diz que agora Deus vai dizer para Elias: Elias, eu aceito você desistir, eu aceito você abrir mão de tudo, mas antes tu vai fazer umas coisas que eu quero que você faça. Você vai ungir fulano, você vai ungir ciclano, e você vai levantar você vai levantar um outro profeta no seu lugar, a saber, Eliseu. O texto sagrado diz que agora Elias pega um menino chamado Eliseu, começa a caminhar com ele, e agora Elias vai cumprir aquilo que Deus havia ordenado. O texto diz que ele vai para Betel. Quando ele chega em Betel, ele vai dizer para o menino, antes de ir para Betel, ele vai dizer para o menino: fica aqui, porque Deus me mandou para Betel, eu tenho algumas coisas para fazer. Eliseu vai olhar para ele e vai dizer: tão certo como vive o Senhor, que eu não vou te deixar, eu vou com você aonde você for. E agora o texto diz que ele vai com Elias. A Bíblia diz que agora Elias tem que ir para Jericó. Quando Elias vai para Jericó, Elias vai olhar para o menino e vai dizer: eu vou para Jericó, mas você fica, porque Elias quer ficar sozinho. Elias está com semblante de cansado. Elias, ele está numa posição de alguém que cansou, está fazendo por fazer, está fazendo porque Deus mandou. E agora, quando Elias está cansado, porque quando Elias se leva ao deserto, Elias está vivendo uma crise existencial. Elias não quer saber de ninguém, Elias quer ficar sozinho. E agora o texto diz que esse menino vai olhar para ele e vai dizer: aonde você for, eu vou com você. Ele vai para Jericó querendo ficar sozinho, o menino vai atrás. Por quê, pastor? Porque quem quer ser grande anda com gente certa. Os meus antepassados diziam: me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Quem anda com fofoqueiro é fofoqueiro, quem anda com briguento é briguento, quem anda com linguarudo é linguarudo, mas quem anda com alguém cheio do Espírito Santo se torna cheio do Espírito Santo. Quem anda com covarde é covarde, mas quem anda com valente, ele está dizendo: pode ir, eu vou junto com você, eu enfrento com você. Olha para alguém que está perto de você, diga: cuidado, porque quem você anda,
revela quem você é. As pessoas que você anda revelam o teu caráter. As pessoas que você anda revelam onde você vai chegar. O texto diz que agora esse jovem, ele é tão determinado a estar com Elias, e ele tem um comprometimento tão grande com aquilo que Deus tem com ele, que a Bíblia diz que quando Elias pega o menino para levar com ele, ele vai pegar os bois da família, ele vai pegar tudo que tem, queima tudo, dá uma festa, faz um churrasco para todo mundo. Ele queima tudo. Quando ele queima, ele está dizendo: para mim não tem volta. Ou foi Deus que me chamou, ou foi Deus que me chamou. Para mim não tem segunda opção, é só ir para frente. Olha para alguém que está perto de você, diga: não importa se Elias tentou voltar para trás, diga: a tua chamada é você e Deus. Se Elias pensou em voltar, para você é só para frente. Ele queima tudo, como alguém que está dizendo: para mim não tem volta, eu não desisto, eu não abro mão, eu não retrocedo, para mim é só para frente. A Bíblia Sagrada diz que agora esse jovem começa a crescer, Elias vai subir, e agora quando Elias sobe, Elias solta a capa para ele, e ele recebe tudo em dobro, daquilo que Elias tinha, não do Espírito, mas da unção, do poder que estava sobre Elias. Se você for estudar o texto, a história, tudo que Elias fez, ele fez o dobro, porque ele pediu uma porção dobrada do que Elias tinha, e tudo que Elias faz, ele faz em dobro. E agora o texto sagrado diz que ele começa o seu ministério, ele respeita o que Elias foi, mas começa a caminhar com as próprias pernas, começa a escrever a sua própria história. E aqui eu já quero dizer para alguém: comece a escrever a sua própria história. Pastor, meu pai foi bom, mas você vai ser melhor. Pastor, fulano da minha casa foi bom, mas você vai ser melhor. Escreva a sua própria história. Não seja figura repetida de ninguém. O que Deus tem para você é para você, e ponto final. O texto sagrado diz que agora esse homem começa a conquistar uma intimidade com Deus fora do normal. Ele agora pega um graveto, joga dentro da água, o machado flutua. Ele começa a vivenciar coisas extraordinárias com Deus. Uma certa feita, esse jovem agora, ele vai olhar ao seu redor, vai estar um exército numeroso diante dele. O servo dele vai olhar para ele e vai dizer, Jaci vai olhar para ele e vai dizer: Senhor, tu não está assustado não? Tem um exército numeroso aí. Ele vai dizer: Senhor, abra os olhos do menino para que veja que mais são que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Dentro do contexto, Eliseu está dizendo: eu não ando por vista natural, eu ando pelo Espírito. Quem anda pela visão natural se vê sozinho. Quem anda na visão do Espírito sempre está acompanhado. Oh, glória, eu vou repetir para alguém pegar: quem anda na visão humana sempre está sozinho, mas quem anda na visão do Espírito sempre está acompanhado. Pastor, não estou entendendo não. Aonde você for, Deus está contigo. Aonde você for, tem alguém te guardando. Aonde você colocar o teu pé, tu não está sozinho. O diabo tem que olhar e dizer: nele eu não toco porque ele tem dono, nela eu não toco porque ela tem dono, nele eu não mexo, na casa dele eu não toco, na casa dela eu não toco, nas finanças eu não toco. Por quê, pastor? Porque ele não anda sozinho. Não é alguém que tem visão natural, ele anda pelo Espírito, ele vive pelo Espírito. Olha para alguém que está perto de você, diga: anda com Deus. Diga: anda com Deus. A Bíblia diz que agora, no texto que ora nós lemos, um dos milagres que ele faz é pelo poder da palavra. Esse milagre Eliseu não coloca a mão. O milagre que ele opera é pelo poder da palavra. O texto sagrado diz que uma certa feita, Jezabel vai mandar matar todos os profetas. O marido dessa mulher vai pegar os profetas, 100 profetas,
ovelhas, dividir em 50 e vai esconder dentro da caverna. E agora que ele esconde dentro da caverna, a história sagrada vai nos dizer que ele começa a cuidar dos profetas, ele começa a cuidar do altar, ele começa a cuidar da base da igreja. E agora o texto sagrado diz que ele vai entrar em uma dívida por causa do altar. O texto sagrado vai nos dizer que agora esse homem vai descer à sepultura, ele vai morrer. Só que o morto vai deixar uma dívida para essa mulher. E agora que a dívida vem, toda vez o credor bate na porta dele e diz: eu vim cobrar a dívida que o teu marido deixou, eu vim buscar o valor que o teu marido me deve. Ela não tem como pagar, pois a mulher hoje em dia alcançou uma liberdade. A mulher vai aonde quer, entra aonde quer, faz o que quer, porque em mulher não se manda, como diz por aí. Só que nesta época a mulher era 100% dependente do marido, e se o marido morresse, quem cuidava eram os filhos, ou então a mulher só poderia se casar com um irmão mais velho do marido que morreu, se ele quisesse. Caso contrário, ela teria que viver de esmola. É por isso que no livro de Atos dos Apóstolos, eles têm um cuidado zeloso com órfãos e viúvas, porque a mulher era dependente do marido. E agora que esta mulher é dependente do marido, ela não pode trabalhar, ela tem que depender do filho. Se ela é viúva e não tem quem cuide dela, é sinal de que o cunhado a recusou. Então agora ela começa a viver com seus filhos, começa a projetar os seus filhos, pois toda vez que você ver na Bíblia filho representa projeto, filho representa investimento. Essa mulher está investindo nos seus filhos, essa mulher está colocando, depositando a esperança nos filhos, dizendo: quando ele crescer, quando ele estiver melhor, ele vai cuidar de mim. Tudo que eu tenho, eu vou colocar nessas crianças, porque eles vão cuidar de mim. E agora o texto diz que, como se não bastasse perder o marido, agora alguém vai bater na porta e vai dizer: você tem duas opções, ou você me paga a dívida, ou eu vou levar seu filho como escravo. E dentro da tradição, se alguém tivesse uma dívida e não pudesse pagar, teria a opção seguinte: se você não tem como pagar a sua dívida, eles levariam o filho, e o filho trabalharia para eles de graça, até chegar o valor, até ele falar: olha, agora tudo que você deve está pago, pode ir embora. Ou então não teria volta. Só que preste atenção, pois o texto sagrado diz que agora, quando a dificuldade bate na porta, essa mulher vai procurar o endereço certo. Quando a dificuldade bate na porta, essa mulher também vai procurar a pessoa certa. Olha para alguém que está perto de você, diga: não busque ajuda. Diga: não busque ajuda com quem não pode resolver. Olhe para cá. A primeira coisa que eu aprendo com essa mulher é que pode passar a crise que for, eu não mostro a fraqueza para qualquer um. Não pode passar o problema que for, eu não mostro a minha dificuldade para qualquer um. Aquilo que eu tenho que resolver, eu vou resolver no altar. Eu disse que o marido dessa mulher investiu no altar. Então ela está dizendo: se o meu marido investiu no altar, eu tenho crédito com o altar. Ela está dizendo: se o meu marido colocou algo sobre o altar tem coisa para me pagar, então vai ser no altar que eu vou buscar ajuda. O texto diz que agora essa mulher vai chegar para o profeta e vai dizer: meu marido, teu servo, é morto. Ponto. E o Senhor sabe que ele temia ao Senhor. Preste atenção no que essa mulher está dizendo: meu marido, teu servo, não é servo de
Senhor. E o Senhor sabe que ele temia o Senhor. Se ele sabe, significa que o profeta o conhece. Se ele sabe, significa que o altar o conhece. Pastor, não estou entendendo aonde o Senhor quer chegar. Levanta a mão para receber. Quantas não foram as vezes que você investiu no altar? Preste atenção, porque no livro do Gênesis, a Bíblia diz que um irmão dá uma oferta melhor do que o outro perante Deus. E a Bíblia diz que a oferta dele fala até hoje. Oferta não se dá de qualquer jeito, se dá do coração. E toda oferta que você colocou no altar com o coração é investimento. Porque o altar não toma, o altar devolve. Olha para alguém e diga: tudo que você colocou no altar fez o altar te conhecer. Pastor, não estou entendendo. Das vezes que você colocou uma foto no altar, é o altar te conhecendo. Das vezes que você colocou um pedido no altar, é o altar te conhecendo. Você, de forma inconsciente, talvez estava dizendo ao altar: eu acredito que você pode resolver o meu problema. E de contrapartida, o altar se manifesta ao teu favor e diz: olha, eu conheço o filho dela, eu conheço o marido dela, eu conheço o problema dela. Olha para alguém que está perto de você e diga: você não sabe, mas o altar te conhece. Escuta, ela diz: teu servo é morto. E agora os credores vieram até minha casa e querem levar os meus filhos como escravos. Preste atenção. Porque ela está dizendo: foi investido algo no altar. E eu não plantei algo no altar para colher isso. Ela está dizendo para o profeta: meu marido temia ao Senhor, meu marido era teu servo, plantou sobre o altar coisa boa e eu estou colhendo maldição. E agora eu não aceito o que eu estou colhendo. Se o altar tem poder, vai resolver o meu problema. O profeta vai olhar para ela e vai dizer: mulher, mas o que eu hei de fazer? Em outras palavras, o profeta está dizendo para ela: eu não posso fazer nada. Escute, porque o profeta está falando dele, não está falando. O profeta está falando sobre ele, porque ele diz: mulher, o que eu hei de fazer? E o profeta sem Deus não faz nada. Aí então parece que vejo Deus soprando no ouvido do profeta dizendo: você não faz nada mesmo, quem vai resolver o problema dela vai ser ele. Pergunta para ela o que é que ela tem em casa. Aí parece que vejo a mulher já virando as costas, o profeta dizendo: mulher, me diga o que é que você tem em casa. E ela diz: tua serva não tem nada. Visão natural. Porque a primeira coisa que essa mulher tem, filho, José. Segunda coisa que essa mulher tem, azeite. E agora eu vou entrar no texto. Os credores, ou seja, o inimigo, está querendo roubar os filhos, o projeto. Só que Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que acredita em palavra profética, de que antes do inimigo tocar no que é teu, o altar está entrando para julgar tua causa. Repara séria. Antes do inimigo tocar naquilo que é teu, Deus está dizendo: fica tranquilo, descansa teu coração, porque o diabo não vai tocar na tua casa, o diabo não vai tocar no teu marido, o diabo
diabo não vai tocar na tua finança, o diabo não vai tocar na tua empresa, porque quem se levantou agora não é alguém natural. Quem está se levantando é o altar. Quem está se levantando é o altar, e o altar tem resposta, o altar tem a cura que tu precisa, o altar tem a libertação que tu precisa, o altar vai resolver aquilo que tu precisa. Se tem alguém que acredita, joga a mão para cima e dá glória para adorar. O diabo está querendo escravizar, mas Deus está dizendo: tem libertação chegando. O diabo está dizendo: eu vou prender na droga, mas Deus está dizendo: vai não, Satanás, porque eu estou chegando com libertação hoje. Tem milagre para a casa de alguém aqui. O diabo está dizendo: eu vou prender na bebida, na prostituição, na pornografia, e Deus está dizendo: vai não, eu estou quebrando o cativeiro hoje. Tem milagre, tem... Diga assim comigo: diabo, você não toca naquilo que é meu. Escuta, o texto sagrado diz que agora o profeta pergunta para a mulher: me diga o que é que tu tem em casa. Ela diz: tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Diga: pouco. Olha que interessante, porque o marido dessa mulher cuidou de profeta, e o profeta entregou para ele azeite. Diga assim comigo: alguém desceu à sepultura, mas deixou herança. O profeta diz para ela assim: tu tem azeite? Tem. Então faz o seguinte: entra dentro da tua casa e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. O profeta está dizendo para ela: se o teu marido recebeu azeite, ele teve experiência com o profeta. O teu marido teve experiência com o altar. O teu marido teve experiência com o profeta. Então faz o seguinte: entra dentro da tua casa, porque os teus filhos também vão ter envolvimento com o altar. Pastor, não estou entendendo não. Enquanto o diabo está dizendo: vou escravizar, Deus está dizendo: eu vou dar experiência com o altar. Enquanto o diabo está dizendo: vou escravizar, Deus está dizendo: vai vivenciar milagre como o pai vivenciou. Aí a mulher entra dentro da casa, fecha a porta sobre ela e seus filhos. Só que antes, ela vai ter que pedir emprestado. Olha que interessante, porque a mulher está devendo. E agora vem o profeta e diz para ela: mulher, pede mais emprestado. Sabe uma coisa que eu aprendi? Menos é. Pastor, não estou entendendo. Deus vai usar o que é menos. Deus vai usar o pouco que você tem, mas o pouco que não tem, para fazer milagre acontecer sobre a tua vida. O profeta podia dizer para ela: vai e pede azeite. Mas o profeta diz para ela: mulher, vai e pede vasilha vazia. Porque o foco do profeta não é prover. O foco do profeta é mostrar para ela de que Deus é Deus na vida dela. Pastor, não estou entendendo. Deus vai usar a crise que você está vivendo para mostrar que Ele é Deus na sua vida. Deus vai usar a luta que você está vivendo para mostrar para você que Ele ainda faz milagre. A mulher vai e pega vasilhas emprestadas, entra dentro da casa sobre os filhos e ela fecha a porta. E agora ela começa a deitar o azeite. E o azeite começa a multiplicar. Ela enche uma vasilha. O filho vem, tira a vasilha, coloca outra. Tira a vasilha. Tira a vasilha. Só que eu disse que a porta está fechada. E sabe de uma coisa que muitas das vezes nós pecamos? É
que nós queremos que Deus faz com plateia para assistir. Só que existe projeto de Deus que Ele não mostra para ninguém. Me prova, pastor. Prova. A Bíblia diz que existiu um libertador que Deus levantou, Moisés. Que quando Moisés nasce, Joquebede não pode colocar Moisés na vitrine. Quando Moisés nasce, ninguém pode ver o rostinho bonito de Moisés. Deus vai ter que esconder o menino para privar o menino de morrer. Jesus nasce. E quando Jesus nasce, Jesus tem que nascer escondido, porque Herodes quer matar. Olha para alguém que está perto de você, diga: não queira mostrar o teu projeto para todo mundo. Diga, porque tem projeto que Deus faz crescer escondido. Não, eu vou descer o nível para você entender. Talvez você está dizendo: Deus, liberta o meu filho e mostra para todo mundo que está falando dele. E Deus está dizendo: eu vou prensar ele escondido. Mas escondido ele vai crescer. Escondido eu vou tratar. E escondido eu vou fazer ele novo. E quando aparecer alguém vai ter que dizer: mas o que aconteceu com ele? Não é mais o mesmo, não é mais a mesma. Deus mudou, Deus transformou. Deus ainda faz. Olha para alguém que está perto de você, diga: tem projeto que não vai para a vitrine. Tem projeto que primeiro Deus lapida. Tem projeto que antes de Deus fazer explodir, primeiro Deus trata. Então quando o diabo dizer: tu não serve a Deus, olha lá teu filho, diga: está crescendo escondido. Deus está lapidando, Deus está tratando, porque quando aparecer vai ser um grande homem de Deus, quando aparecer vai ser uma grande mulher de Deus. O diabo talvez está dizendo: eu vou escravizar ela, vai ter que vender o corpo. E Deus está dizendo: vai não, porque eu estou chegando para lapidar, eu ainda faço. Escuta, a Bíblia diz que ela começa a deitar o azeite. E o azeite começa a multiplicar escondido. Quando acaba as vasilhas, acaba o azeite. Não foi Deus que limitou o milagre. Não foi Deus que limitou o azeite. Foi a mulher que limitou as vasilhas. Porque o mundo espiritual sempre tem mais. Vou repetir. O mundo espiritual sempre tem mais. Quando você pensa: acabou, Deus diz: acabou não, é você que está limitado. Quando você pensa: Deus, eu já alcancei o auge, Deus diz: ainda não, o que eu tenho é maior. Isso. Então aprenda a expandir para alcançar mais. Aprenda a expandir a sua mente, porque a Bíblia diz: renova a sua mente. Aprenda a expandir o seu conhecimento. Olha que interessante, a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos. Então o que liberta não é oração. O que liberta a igreja não é a nossa oração. O que liberta a igreja é conhecer Deus. É conhecer mais a palavra. Sabe qual é o problema da minha geração? É que está apegado a tudo menos a palavra. Tem coisa que só vai mudar dentro da sua casa quando você entender o valor da palavra. Eu vou dizer algo aqui muito simples para você. Você não precisa de uma mensagem de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Você precisa de uma palavra. Pastor, me prova. A Bíblia diz que vai ter um centurião, um homem importante, um servo. O servo dele vai ficar doente, beira da morte. Aí ele vai dizer assim: olha, vai lá, procura Jesus. Ele manda o primeiro grupo para procurar Jesus. O primeiro grupo vai.
você ir, porque ele nos edificou a sinagoga. Isso. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Isso. Ele não vai, mas envia alguém sem sabedoria para falar com Jesus. Porque com Jesus não se cobra, primeiro se agradece. Aí então ele envia o segundo grupo. Enquanto Jesus está voltando com o primeiro, ele viu o segundo e diz: olha, conserta lá. Diga para ele que não precisa vir, porque eu não me acho digno de recebê-lo aqui. E tampouco se achei digno de ter com ele, mas diga para ele enviar somente uma. E eu sei que o meu servo será. Então o que cura é a palavra. O que liberta é a palavra. O que restaura é a palavra. O que levanta é a palavra. Tudo que você precisa é de uma palavra certa. Levanta a mão direita. Diga assim: tudo que eu preciso é uma palavra. Muito mais vale uma palavra com poder e unção do que uma frase inteira sem Deus nela. Eu quero profetizar para a vida de alguém nessa noite. Tu está recebendo uma palavra. Se você precisa de cura, Deus é cura para a tua família hoje. Vou liberar. Se você precisa de uma libertação, tu não precisa mais, porque Deus já foi lá. Deus já libertou teu filho, já libertou teu marido em nome de Jesus. Diga assim: tudo que eu preciso é uma palavra direcionada da parte de Deus. Diga: eu recebo a minha palavra. Diga: eu vou vivenciar o sobrenatural. Amém? Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Jesus, Senhor Deus, eterno Pai, tua palavra foi pregada nessa noite. Pai, no nome de Jesus Cristo, tua palavra diz tudo aquilo que pedires, crendo que receberás. Enquanto eu oro, Deus, essa pessoa vai fazer um pedido ao Senhor. E em nome de Jesus, que o Senhor possa conceder ao Espírito. Que o Senhor possa alcançar a casa, a família, o filho, o marido, a empresa, tudo que essa pessoa precisa. Que o Senhor possa manifestar o teu poder, que o teu nome seja glorificado. Nós já te agradecemos, a Deus, porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer. Sabemos que o Senhor já tem feito, a Deus. Tudo aquilo que nós pedimos já está pronto no mundo espiritual. Só precisa ser materializado no natural. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer na nossa vida. Em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Aplauda o nome de Jesus bem forte nessa noite.